Bem, vamos começar agora a estudar um pouquinho os processos de fabricação envolvendo metais. Nesse primeiro, a gente vai estudar sobre a fundição. Bom, a fundição é um meio de transformação de metais e ligas metálicas em produtos industriais, tendo como ponto de partida o metal líquido. Acho que isso todo mundo já sabia, né? É um processo adequado para a obtenção de peças com geometria intrincada ou complexa, processo super adequado para você fazer aquelas peças mais difíceis, né? Com formas complicadas de se fazer em outros processos. Processo, então, muito versátil, permite o trabalho com formatos e tamanhos diferenciados. É muito usado, é muito antigo também, né? A fundição é usada desde épocas remotas, né? Muito, muito antigo. Nem sei agora precisar, por exemplo, quando é que foi o início do uso da fundição. Eu até já li sobre isso, mas não recordo. Mas eu sei que é um dos processos mais antigos de fabricação que existe. Ó, aqui a gente tem alguns exemplos da fundição aplicada em alumínio, né? Bem clássico, né? O alumínio, conforme a gente já estudou nas aulas anteriores, nesse caso, quando ele fala que não é alumínio puro, obviamente, né? São ligas de alumínio, né? Provavelmente de alumínio com cobre ou alguma outra liga, provavelmente alumínio com cobre. Aqui, zinco e latão, dois materiais também muito usados para fundição. Alpaca, também já estudamos sobre alpaca, né? Então, vários produtos aqui fundidos em alpaca. Aquela moeda que está colocada ali está como exemplo, né? Na verdade, ela é cunhada, né? Cunhagem. Mas o lingote inicial provavelmente seja fundido. Assim como os altorrelevos dessa peça da esquerda também são feitos por cunhagem. Então, muitas vezes, os processos de fundição que está se referindo aqui são processos que vêm um pouquinho anterior a, né, o processo inicial, digamos assim. Depois desse processo inicial é feito outro processo em cima. Ó, aqui são peças fundidas em bronze. Depois, né, algumas peças aqui são posteriormente usinadas, né? Que mais algumas Zamac é uma liga de zinco, bastante usada também. Tem várias medalhas aqui, essas medalhas, como eu falei, né, elas são previamente fundidas, pode até obter ela fundida nesse estado que está, mas depois elas passam pelo processo de cunhagem, né, para dar essa imagem aqui. Aqui, chumbo. Chumbo tradicionalmente, uma peça, né, são peças que eram fundidas também desde antigamente, né? Aqui nós temos aqui alguns soldadinhos de chumbo mais antigos, temos alguns mais modernos. Lembrando que sempre se trabalha com uma liga de chumbo, né? As peças fundidas elas podem apresentar formas externas e internas com complexos formatos impossíveis, né? Complexos, impossíveis de serem obtidos por outro processo. As dimensões das peças são limitadas apenas pelas restrições das instalações físicas onde elas são produzidas. Então você pode obter peças fundidas que têm poucas gramas, com espessuras de milímetros, até peças que pesam toneladas. Isso vai depender da capacidade do seu parque fabril. Elas podem apresentar vários padrões de acabamento, você pode obter peças lisas, peças ásperas, tem grande tolerância dimensional, permite um alto grau de automatização do processo, possibilita economia de peso, porque permite a obtenção de paredes com espessuras quase limitadas. E as etapas gerais de uma fundição. Primeiro, confecção do modelo, depois confecção do molde, confecção dos machos, depois a fusão do metal e o vazamento, né, que é o enchimento do molde com metal líquido, desmoldagem, rebarbação e limpeza. Aqui nós temos as etapas, a construção do modelo, ali nós temos um modelo, né, eles podem ser feitos de madeira, de alumínio, de aço ou plásticos especiais, o POM, que é o acetal, a gente vai estudar plásticos especiais e outros polímeros lá em materiais e processos 2. O PA que tem ali é o nylon ou poliamida, né, pode ser feito de isopor também. Aqui a confecção do molde, onde o metal líquido será vertido. Aqui tem dois exemplos, né, bem clássicos aí, né? Então, o metal líquido, né, o cara vai fechar o molde ali e coloca metal líquido dentro. Quando esfria, solidifica, você abre e tem a peça inteira fundida. Aqui a confecção dos machos. Os machos são dispositivos que coloca dentro para ter, para elas para serem ocas, né, não serem maciças. Então você coloca esses machos ali dentro, você verte o metal. E aí você vai abrir, ele vai tirar essas peças, vai estar esses pedaços ainda vão ser preenchidos com metal. Desmoldagem, depois da rebarbação, está mostrando a foto ali, né, a retirada, né,
dos canais de alimentação, dos maçalotes, né, das peças vai ficando mais grudadinha, depois a limpeza, realizada por jatos abrasivos, né, retira as incrustações de areia que permaneceram na peça. Alguns fatores a ser considerados: formato e complexidade da peça, o tamanho da peça, quantidade da peça a ser produzidas e matéria-prima metálica que será usada. Considerados para que esses fatores? Para você escolher o tipo de fundição que tu vai usar. Nós vamos ver vários tipos de fundição aqui. Então, de acordo com algumas características, né, alguns critérios como esse, você vai escolher se vai fazer fundição em areia, fundição shallow molding, fundição metálica, de molde permanente, enfim, centrífuga. Vai depender muito, então, do tipo de molde que você vai precisar. Basicamente, da complexidade e a matéria-prima. Que alguns defeitos que podem acontecer: inclusão de areia no molde, nas paredes internas ou externas, né, tem várias fotos mostrando aí. Defeitos de composição da liga metálica, que é o aparecimento de partículas duras, ou seja, os defeitos assim que vão comprometer principalmente a resistência da peça, né? Lá, algumas imagens aí mostram claramente, né, esses efeitos como trincas e desalinhamento, enfim. O reschupe é bem característico. O que é? Você não calculou, porque o que acontece? Quando o metal ele tá quente, ele está dilatado, né? A gente estudou isso já lá no ensino médio, né? Os metais dilatam quando aquecidos. Então ele está maior, digamos assim, do que ele vai ser quando ficar a temperatura ambiente. Então, obviamente, você tem que levar isso em consideração para definir o tanto de metal que você vai, líquido, né? Tanto de metal líquido, que você vai deixar cair dentro do molde, para quando solidificar, não faltar. Então, isso é chamado de reschupe, quando falta o material. E a porosidade é quando acontece os gases, né? O metal está muito quente, vai soltando gás e fica tipo de um bolo quando você tira do forno, né? Que tem aqueles buraquinhos ali no bolo, né? Então pode acontecer e comprometer principalmente a parte estética do material superficial. Bom, quais são os tipos principais de fundição? Fundição em moldes de areia, fundição sob pressão, a fundição em casca, que é mais chamada de shell molding, fundição de cera perdida, também chamada de microfusão ou fundição de precisão, fundição em moldes permanentes e a fundição centrífuga. Esses são os tipos básicos, os mais tradicionais encontrados nas empresas de fundição pelo país. A fundição em moldes de areia. A quantidade da peça fundida está ligada diretamente ao molde. Eles podem ser feitos de areia ou de metal. No caso desses moldes de areia, a preparação do molde consiste em compactar manualmente ou mecanicamente a mistura refratária plástica, que é areia mais aglomerante, chamada de areia de fundição. Então os caras colocam ali, despejam aquela areia ali naquelas caixas de moldagem que vocês estão vendo, e vem com um vibrador ou alguma coisa assim, compacta isso, né? E ela fica solidificada e fica apta para você usar. Aqui a caixa de moldagem é colocada então sobre uma placa de madeira ou no chão da fábrica. O modelo é coberto com talco ou grafite para não grudar, né? Evitar essa aderência da areia. Caixa então compactada sobre esse modelo. Depois você vira a caixa. E depois vem outra caixa de moldar, que é tipo de uma tampa, posicionada em cima dessa primeira. Daí a caixa enche a caixa de areia, soca ela até que ela fica completamente cheia. Depois você vai retirar os canais, aí vai abre o canal de distribuição, retira o modelo de dentro, coloca a caixa de cima sobre a caixa de baixo e depois você vai verter o metal, que tem que estar mostrando nas imagens aí. Características do bom molde de areia. Ele tem que ter resistência suficiente para suportar a pressão do metal líquido, tem que ter resistência à ação erosiva do metal quando esse escoar, tem que ter baixa geração de gases para evitar aquele problema que a gente falou antes, porosidade. A boa permeabilidade, favorecer a saída desses gases também para evitar isso, né, aquela formação, né, a porosidade dele. Ele tem que ser refratário, obviamente, né, e ele tem que possibilitar a contração da peça. Então, as vantagens do processo de fundição em moldes de areia. Ele é o processo mais barato de todos. As caixas de moldagem podem estar prontas para um novo uso em curto espaço de tempo. Ele tem uma boa estabilidade dimensional e ele é o processo que dá menor possibilidade de surgimento de trincas. Já as desvantagens. Ele é o processo que apresenta maior erosão quando as peças fundidas são de maior tamanho. O acabamento superficial fica comprometido nas peças muito pesadas e a estabilidade dimensional é menor nas peças de maior tamanho. E aqui tem um esquema assim, meio que completo da fundição dos moldes de areia, né, mostrando todas as etapas, né, até a finalização do processo.
Fundição sob pressão. Em alguns lugares também se chama de injeção de metais. É um processo de manufatura que consiste na transferência do metal líquido para o interior de um molde metálico chamado de matriz, né? Basicamente igual à fundição sobre areia, só que o molde ele é permanente. Tipos de metais utilizados: alumínio, produz peças relativamente complexas, excelente acabamento superficial. Lembrando que quando eu falo de alumínio, aqui eu estou falando de ligas de alumínio. Magnésio, novamente, ligas de magnésio, né? Então, o magnésio é capaz de produzir peças complexas, baixa viscosidade, excelente acabamento. É o mais leve dos metais estruturais, então permite que se obtenha, dependendo da utilização e da geometria, uma redução de até 30% do peso em relação à mesma peça que seria feita em alumínio, por exemplo. Em zinco, as ligas de zinco também, né? Possuem um campo de utilização muito grande, a capacidade de ser revestida depois para eletrodeposição ou por pinturas, né? E facilita a obtenção de peças de formato complexos e paredes finas. Aqui está um esqueminha da fundição sob pressão, né? Você vê ali, né, quando o pistão pressiona literalmente o metal, né, líquido, para que ele entre. Né, e realmente é uma máquina, é um processo que exige uma máquina mais robusta, né, mais resistente, porque vai ter uma pressão bastante grande interna aí dentro. Shell molding. Shell molding é um processo que usa o calor para provocar uma reação química entre o aglomerante e os grãos de areia. Né? Então você está vendo uma imagem ali do shell molding, né? E ele basicamente é um processo que você cria uma casca, certo? E essa casca ela é usada depois reaproveitada várias vezes. Aqui está mostrando algumas etapas, né? Então os modelos metálicos são fixados em placas, daí a placa é presa numa máquina e liga, tipo como se fosse um fogão a gás, né? Aquece isso até mais ou menos 250 graus, né? Depois gira ela para manter, né? Para que essa temperatura seja uniforme em toda a placa. Então, continuando com o processo do shell mold, o calor funde a resina. Após mais ou menos uns 15 segundos ele forma essa casca, que vai dar para ver no vídeo ali, uma casquinha, né? Aí ele tira essa casca, coloca numa estufa em 400 graus, deixa lá 2, 3 minutos. Após isso está pronto. Vai retirar essa casca e vai fazer a fundição ali dentro. Vai passar um videozinho que vai mostrar isso bem detalhado agora. Aqui essa imagem mostra as etapas do processo do shell molding. Né? Dá para ver mais ou menos, de certa forma, esquematizado aí, né? Tudo aquilo que mostrou no vídeo. E vamos para a cera perdida. Então tem mais um esqueminha do lado mostrando, né? O modelo, a montagem, o revestimento, secagem. É indicado para casos de produtos de formato complexo e pode fundir aí ligas de alumínio, níquel, magnésio, cobre, bronze, latão e até aços inoxidáveis. Aqui está mostrando aí nessa imagem um conjunto bem grande, dá para perceber ali diversas peças juntas, né? Por isso que é a fundição em árvore, que eu também chamo.
Aí você vai tirando pecinha por pecinha, sobra aquele ramo, né? Que você vai poder depois reaproveitar. Ó, tô mostrando também uma etapa do processo de cera perdida. Está tirando várias pecinhas iguais, né? Então produz uma quantidade bem grande de peças numa só etapa do processo. O molde ele é preenchido, aquecido, né? Com, no caso, antes, e aí ele é preenchido com metal, e isso vai ser feito por gravidade, por centrifugação ou por vácuo. Então, quando tem uma peça muito complicada, por exemplo, aquela imagem da frente ali, a haste da maçã ali, pode ser uma questão mais complicada de se formar. Então, se por gravidade não dá certo, vai ter que apelar para a parte da centrifugação. Ela, como vantagens, dá possibilidade de produção em massa de peças de formatos complicados, possibilidade de reprodução de detalhes precisos, cantos vivos, maior precisão dimensional, dá um melhor acabamento, uma grande variedade de ligas metálicas pode ser fundidas com esse processo e existe um controle rigoroso da estrutura do material fundido. Fala galera, estamos de volta aí com o meu canal de variedades. Hoje eu vou tentar fazer um experimentozinho aqui que a gente chama de cera perdida, tá? Moldagem por cera perdida. Para isso eu vou usar primeiramente o molde que eu já fiz e já está postado nesse próprio canal, que é como fazer um molde de silicone. Então eu vou usar esse molde de silicone para fazer uma moldagem. A minha cera perdida eu estou usando vela, que é a parafina, tá? E eu vou tentar moldar a minha pecinha com essa vela, com essa parafina, para depois efetuar o procedimento de cera perdida, ok? Então pessoal, agora eu vou derreter a minha vela, a minha parafina, tá? Você pode usar o seu fogão de casa também, aí o fogo normal, tá? A parafina ela se funde ou derrete a 60 graus, tá bom, pessoal? Então, pessoal, enquanto a minha parafina ela vai fundindo ou derretendo, eu preparei já o meu molde de silicone, que é um molde bipartido. Eu já juntei as duas partes e coloquei a fita crepe depois para poder verter a minha parafina no estado líquido, ok? Então, pessoal, agora eu vou verter, tá? Peguei a luva porque como eu tô com becker, tá muito quente. Vamos lá. Ó que lindo, ó. Agora vamos ver se eu consigo obter o resultado esperado, tá? Daí se não, ó, já foi até o máximo. Agora é só esperar, depois eu vou mostrar como ficou o meu produto. Agora vamos ver o que deu, né? Bastante cuidado. Beleza? É isso aí, pessoal. Agora a próxima fase a gente vai fazer a cera, utilizar essa parafina como cera perdida. Ó, comparativo com a peça original. A da minha esquerda a peça original, da minha direita a peça moldada em parafina. Agora eu vou fazer um canalzinho de alimentação na minha peça em parafina, que é aquela que eu estou substituindo a cera perdida, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Dar uma aquecidinha nessa pecinha que eu fiz também a partir do moldezinho de silicone. Daí eu vou dar uma aquecidinha, como a gente faz nas velas quando acaba em casa. Ó, isso aqui é meu canal de alimentação que a gente chama, tá? Meu alumínio fundido vai verter por aqui e vai preencher a peça no lugar da parafina. Eu vou fazer esse moldezinho de gesso. A gente costuma fazer com areia verde também, tá? Eu acho que assim,
O resultado final em areia verde fica até melhor. Mas eu vou tentar fazer com gesso porque eu não tenho areia verde, ok, pessoal? Ó, já fiz a mistura com gesso, esse gesso normal que você compra nos depósitos da vida aí. E coloquei uma proporção de 25 partes de gesso para 18 de água. Se não der o volume, eu vou fazer mais, tá, pessoal? Então eu vou fazer mais, tá? Esse volume não deu, então eu vou completar aqui mais um pouco. Então eu já coloquei minha peça dentro da mistura de água e gesso. E eu coloquei essa fita crepe por cima aí, porque como a densidade da parafina é menor que a densidade da água e do gesso, se eu não colocasse essa fita para segurar até secar o molde, ele ficava subindo, tá? Então por isso que eu coloquei essa fita crepe. Ó, fundi o alumínio, vamos tentar verter o alumínio aqui no meu moldezinho de gesso, tá? Acabei de quebrar aqui, ó, pessoal, ó. Ó meu bonequinho aqui, ó, de alumínio no molde de gesso. Deu um pouquinho de trabalho na hora de verter o alumínio no gesso, porque o alumínio fundido cria uma tensão superficial e acaba dificultando. Mas deu certo, pessoal. Então a ideia era essa, ó, tá vendo? Ó. É isso aí, pessoal. Olha que legalzinho, ó. Agora é só dar o acabamento e ter o enfeite. Ok, pessoal? Valeu. Eu quis colocar esse videozinho mais simples, porque a gente ali nas aulas de materiais e modelos, a gente faz esse tipo de trabalho também. A gente não fez ainda com alumínio porque é mais difícil de esquentar, mas os processos todos anteriores já foi feito ali, o molde de silicone e a parafina e também a parte do lugar do, do alumínio a gente está usando resina, né, que fica mais fácil. Mas enfim, dá para ver, são técnicas parecidas, né? O que mais traz desvantagens do processo de cera perdida? As dimensões e os pesos são limitados, aproximadamente 5 quilos. E o custo vai aumentando à medida que a peça aumenta. O investimento inicial é elevado, né, quando é uma coisa mais profissional. Aquele exemplo que a gente deu ali é um exemplo amador, né? Então, esse esquema aqui já mostra um esquema profissional de uma empresa mesmo, onde você tem que investir em equipamentos. Você está vendo o forno ali, a montagem do cacho, né, a formação da casca. Todos esses processos aqui são processos um pouco mais caros. Quanto maior a peça, maior vai ser o tamanho do cacho, consequentemente maior vai ser o tamanho do forno, mais energia vai precisar, enfim, tudo vai aumentando o custo. Aqui tem mais um esquema para tentar explicar, né, o processo, vai ficar mais claro. Está bem desenhado aí, é bem fácil de entender o passo a passo. Eu vou falar um pouquinho dos moldes permanentes. São moldes metálicos, são usados para fundição por gravidade ou por pressão. Então, a injeção, por exemplo, de metais tem que ser com molde permanente, porque a pressão é muito elevada. A vida média do molde desses é 100 mil peças. Então, se você estiver trabalhando com uma possibilidade de uma produção menor que isso, não vale a pena investir num molde desses. Um molde desses é muito caro, né? Agora você pensa assim, 100 mil peças, se um molde desses custar 100 mil reais, você divide por 100 mil peças, dá R$ 1 por peça. Então passa a ser não tão caro assim. É claro que se você fizer um molde de 100 mil reais para fazer 100 peças, aí é um preço absurdo. Então, obviamente que você tem que ter uma produção bem alta, né, para você valer a pena investir no molde permanente. E está restrito a metais com temperaturas de fusão baixas, né? O chumbo, zinco, alumínio, magnésio, alguns tipos de bronze, muito raramente ferro fundido. A altas temperaturas vai danificar os moldes, vai diminuir a vida útil. Aqui mais um exemplo de uma peça de molde permanente. As vantagens é uma maior uniformidade, menor acabamento superficial, as tolerâncias dimensionais são estreitas, as propriedades mecânicas são boas.
Além do processo de gravidade, a fundição por moldes permanentes é realizada por pressão, que é mais usual, né? O molde chama-se de matriz, né? E aí realmente é uma tipo de uma injeção metálica. Fundição centrífuga, está mostrando só um slidezinho aqui. Ele é feito exatamente quando você não consegue fazer alguma parte por gravidade, você coloca na centrífuga para obrigar o metal aí nas partes mais fininhas, mais difíceis de serem confeccionadas. A maioria dos metais, né, além de vidro, plásticos e cerâmicas, pode ser feito por esse processo. Aqui está mostrando um esquema ali, né, da fundição centrífuga. A diferença é que você tem a peça, ela vai girar em alta velocidade e vai obrigar o material aí nas áreas mais estreitas, mais difíceis de serem produzidas. E a fundição é automatizada, né? Onde você vai trabalhar com os programas CAD e Cankai, como está mostrando ali, e quase todo o processo de fundição pode ser automatizado. Tá bem? Então, esse foi uma noção geral da fundição, que é um dos processos de fabricação mais usuais que tem e muito usado no dia a dia.